Muito bem. Nesta aula, continuarei então a apresentar a você como aplicar listas em cascatas. Ok? Vimos já um modelo anterior utilizando a função escolher, mas agora vou aplicar uma outra situação que é muito comum de acontecer. Eventualmente podemos ter alguma base de dados onde temos lá o grupo e o subgrupo. Nesse caso aqui, o grupo conta e a conta em si. Ok? Então, existe um relacionamento aqui de algumas contas com os seus grupos de contas, né? O que pretendo é criar uma situação onde, ao escolher aqui, por exemplo, a conta, o grupo de despesas com vendas, que é, na verdade, um grupo, eu gostaria que ele me apresentasse aqui ao lado apenas as contas que pertencem a este grupo. Ok? Então, neste caso, é importante que a base de dados sua venha estar sempre em ordem crescente ou decrescente, ou seja, de maneira agrupada por conta. Se você agrupar aqui por conta, você terá aqui ao lado a relação de todas as contas que pertencem a esse grupo. Então, você tem que estar com ela organizada por grupo, desculpa. Muito bem, e como fazer então? Aqui eu tenho uma área chamada de lista grupo, que já é uma área fixa, Ctrl F3 aqui. Nós temos então aqui já uma matriz, uma pequena matriz chamada lista grupo, que é esse intervalo ali então, né, que você está observando. E com esta área eu já validei todo esse intervalo da minha planilha. Então aqui já existe uma validação, como você pode estar observando. Então agora eu preciso fazer com que ele, por exemplo, vamos colocar apenas uma aqui. Vamos colocar, por exemplo, despesas com vendas aqui. Então quando eu escolhi despesas com vendas, eu preciso fazer com que o Excel se desloque daqui até esse ponto, que é onde começa a minha despesa com vendas, e a partir das despesas com vendas, ele selecione uma determinada área. Isto é, deslocamento com matriz. Desloque. Simplesmente com desloque, a gente resolve essa situação dentro das nossas planilhas, ok? Então, olha lá, Ctrl F3, novo. Vamos chamar aqui, então, por exemplo, contas. E aí eu vou escrever uma pequena fórmula aqui que vai ser igual a desloque. Muito bem. Onde começa? Começa ali. Muito bem. Ponto e vírgula. Quantas linhas vai para baixo? Aí é que está, né? Ou seja, eu tenho que saber em que posição está despesas com vendas. Então, corresponde despesas com vendas, ponto e vírgula, ok? Corresponde despesas com vendas, ponto e vírgula. Aí eu posso colocar, por exemplo, dentro desse intervalo aqui, em que posição está despesas com vendas dentro desse intervalo? Lembrando a você que esta fórmula aqui, ela inicia, o corresp começa a contar do 1, mas o deslocamento, o parâmetro de linha, começa a contar do 0. Então eu preciso descontar aqui o menos 1, ok? Porque ele vai
criar lá o cálculo. Que posição está despesas com vendas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, despesas com vendas, a primeira que ele encontrar está na posição 10 desse intervalo. Então, começando o deslocamento, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, na verdade, eu tenho que ter 9 aqui para ele fechar no primeiro item lá. Por isso, menos 1 aqui, então, na parte do deslocamento. Muito bem. Agora, quantas colunas vai para o lado? Nenhuma. Qual a altura? Né? Qual a altura? Quantas células de altura eu preciso? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Conte.c. Eu tenho que saber quantas despesas com vendas eu tenho aqui. Conte.c. Dentro desse intervalo, então dentro desse intervalo aqui, ponto e vírgula, o item despesas com vendas. Ok? Então, quantas despesas com vendas existem dentro daquele intervalo? Essa é a minha altura. E a largura? A largura é apenas uma. Vamos dar um OK. Aqui está a nossa fórmula. E você vê que ele está pegando ali, então, despesas com vendas. No momento que eu clicar na minha fórmula, veja que ele pegou certinho aqui já. Ó. Comissão, diária, pedágio e viagens. Ok? Existe um outro detalhe importante para a gente observar aqui, é que nós estaremos arrastando, ou seja, eu estarei aplicando essa validação, né, dentro dessa área toda. E aqui, quando ele pega, por exemplo, ó, corresponde o D10. Então, se toda essa área ficar correspondente apenas ao D10, então todas essas células aqui de baixo serão correspondentes ao D10 e não ao D11, D12, D13. Então, nesse caso, o 10 aqui, ó, ele não pode ser absoluto. Como também aqui, né, ó, conte-se, né, conte-se dentro desse intervalo aqui, se dentro desse intervalo existir o D10. Mas pode ser agora o D11, o D12, o D13 e assim por diante. Então, nesse caso, esta linha não poderá ser absoluta. Ok? Então, fiz essa pequena correção aqui na minha fórmula. Vou fechar e salvar aqui as alterações. Então, agora vou selecionar esse intervalo lá na guia dados. Ok? Vamos colocar aqui, então, validação de dados. Ali. Eu quero validar, então, por lista. Tiro lá o ignorar em branco. Cuja fonte vai ser contas. Ok? Muito bem. Então, despesas com vendas. Se eu clicar aqui, bom, houve aqui um pequeno problema. Normalmente, ocorre realmente esse problema, porque como nós tiramos lá o endereço absoluto, ok? Como a gente mexeu ali no endereço absoluto, vamos ver o que aconteceu lá. Ctrl F13, então, aqui. Ó. Né? Então, vamos observar aqui, ó, que ele acabou movimentando aqui, ó, para a linha 7 aqui, ó. É que, na verdade, antes de fazer essa alteração, o ideal é até você clicar nesse endereço aqui da linha 10. Mas não tem problema também. Basta você vir aqui agora e fazer novamente a correção. Então, a partir do D10, aqui, F2, vamos correr a fórmula aqui com o teclado, né? E aqui também, ó, ele marcou aqui para o D7, que provavelmente era a posição que eu estava ali. Aqui também é o D10. Então, vamos salvar aqui novamente, fechamos e pronto, gente, ó. Despesas com vendas. Ó, somente as despesas com vendas. Se clicar aqui agora, eu quero despesas financeiras. Apenas as despesas financeiras. Grupo despesas administrativas. Apenas as despesas administrativas. Bacana, né?
Então, lista em cascata. Uma lista dependendo da outra. Apresentei a você duas maneiras para fazer. Através da função escolher, que é uma possibilidade bastante interessante, e também através desta situação aqui, utilizando deslocamento, correspondência, né, usando aquelas funções ali que são bastante aplicadas aí em nossas planilhas aí, né? Ok? Obrigado então e até a nossa próxima aula.